Fala, meus amigos e amigas do Elite Trader, tudo bem com vocês? Uma boa noite a todos, tá? Espero que todos estejam bem, beleza? E turma, vamos comentar o pregão, tá? Do que ocorreu aqui no dia de hoje, né? Teve uma consolidação aí no período da manhã, mas logo após teve algumas boas oportunidades, né? Até logo no começo, antes mesmo de definir consolidado, então teve várias oportunidades, ok? Então olha só, turma, olha a dica. Lembra que a gente sempre fala para marcar topos e fundos, ok? Então a gente marcou a linha de tendência aqui do movimento anterior, né? Então ele formou duas linhas, ok? Então tinha essa LTB e tinha essa outra LTB aqui de continuidade, né? O movimento aí de colapso, né? Onde o preço eles nos indica que está forte na direção. Então ontem ele rompeu, né? E fechou rompendo até essa outra LTB, né? Então a LTB estava de movimento de continuidade do movimento anterior, né? Que ele havia feito. Beleza? Então aqui, ó, a importância de definir os topos. Então aqui é um topo, onde estava formando essa linha, ok? Então tínhamos eles marcados, tá, ok? Isso logo no início do pregão, tá? Então você já vê de cara, né? Quando você define o ponto, que está consolidado, tá? Então ele teve a abertura aí, continuando, né? A movimentação do preço, onde ele fechou, tá? Fez um falso rompimento, estourou. Foi buscar o topo, ok? Olha só, turma. Então aqui temos duas extremidades, que seria esse topo e esse fundo. Então teve a abertura aqui do pregão, ó, pá, né? Foi topo mais baixo, né? Então ele não dá continuidade no movimento. Apesar de que isso aqui consideramos ainda um falso rompimento, né? Esse topinho aqui que ele fez, ok? Mas poderia marcar uma LTA, né? Uma LTA aqui de consolidação seguindo o movimento do dia. Então o preço aí trabalhou, ó, tá? Voltou, fez uma mini tendência de baixa. Então você ficar ligado, sempre tá marcando fundo, né? Para você saber a direção do preço, né? Se ele vai romper fundo ou não. Então aqui já foi um falso rompimento de fundo. Então entrada no candle de start, tá ok? Então aí a possível entrada já aí no início da consolidação, ok? No início do pregão, tá? Então rompeu a linha aí, ó, explodiu. Quando a gente compra no fundo e o preço está consolidado, normalmente a gente vai comprar na extremidade do fundo e vai buscar o topo, né? Então foi o que aconteceu, ó, estourou. Chegando no topo, não rompe. Então qual vai ser a oportunidade aqui de realizar uma operação de venda, ok? Logo após aí dar o candle de start. Inclusive eu até entrei, né, mas já era quase 9h56, 9h50 e iniciar a live aí com os mentorados. Então eu acabei saindo no 0 a 0, beleza, turma? Então buscou o fundo, tá, ó, filezinho, mas não rompe, né? E aqui a gente consegue identificar o movimento de ombro, cabeça, ombro, né? Se eu marcar uma linha acompanhando o preço, então aqui outra oportunidade, né? Então expectativa aqui, como não rompeu o fundo, né, já rompeu essa LTB, buscou o topo, poderia que vir romper esse topo aqui, né? Então dá aquela continuidade no movimento de alta, tá? Então aí nós pensaríamos só em compra, beleza? Então ele foi, ó. Então você marcaria aqui, ele não dá continuidade no movimento, que seria vir buscar os topos, né? Por mais que ele fez aí um fundo triplo, ok? Visualizando esse ombro, cabeça, ombro invertido, não dá continuidade, que seria romper esse topo e vem buscar o fundo. Rompeu, turma? Não rompeu. Se você for renovar aí o fundo, lógico, ó, não rompe fundo. O que você vai fazer? Se ajusta LTB, tá? Isso são as oportunidades que eu estou passando para vocês, seguindo aqui, de acordo com o que o preço foi fazendo. Ok, turma? Ó, não rompeu o fundo, então candlezinho de start, ó, bonitinho, né? Então a gente estava na live, comentamos essa entrada e o preço ele vem buscar o alvo, ó. Buscou o topo, segurou, ó. Você vê que ele não está querendo cair mais quando não rompe fundo e busca o topo. Novamente, como aqui virou uma zona aí, né, de resistência, então o preço ele segura. Para dar continuidade no movimento de alta, tinha que romper ele. Aí sim nós poderíamos pensar só em compras, né, mas segura. E aí, vem buscar o fundo. Qual vai ser o movimento aqui se a gente for considerar, tá, que ele realizou? O ombro, cabeça, ombro novamente. Tá? Então, reversão de tendência, né? Vai reverter aí a tendência e vai seguir outro padrão. Quer dizer que ele vai vir buscar.
Então, como ele trabalhou, segurou no fundo, ou no fundo não, perdão, no topo, então ele veio buscar os fundos fazendo os topos mais baixos. Então vamos marcar uma LTB e acompanhar o preço, né? Ver qual vai ser aqui a melhor oportunidade para você estar entrando vendido para pegar a continuação desse movimento. Enquanto isso, turma, ele ficou meio devagar, ó, tá? Ficou um pouco, né, descendo. No momento ele estava caindo, mas bem fraco, né? Ele foi buscando os alvos, mas fraco. Então rompeu esse fundo, ó. Rompeu o fundo. Quando ele rompe aqui, tá, turma? Esse aqui foi um falso rompimento, esse candlezão vermelho. Tá? Foi um falso rompimento, ele segura, ó. Segura. Vocês podem ver que em nenhum momento ele está rompendo o topo. Então a tendência é que o preço ele venha buscar o fundo, tá? Essas são as obrigações do preço e ele estoura. Então a oportunidade, de fato, para você pegar aqui uma operação de venda, seria aqui na continuação desse movimento. Estaria entrando aí na continuidade, né? Na outra linha de colapso, no movimento que ficou mais íngreme, né? Tá mais direcional. Tá ok? Então ele volta, aí ele rompe essa LTB, tá? Um LTB também de colapso. Cai. Eu realizei essa operação de venda, visando o teste desse fundo, ok? Deixa eu apagar aqui a linha. Eu realizei essa operação de venda, deu 14 pontos, tá? Então pegou, ó, só que não rompe fundo, tá? Por quê? Porque já rompeu uma LTB, então a tendência é vir buscar outra, né? Quando rompe uma tendência, vai buscar outra. Então ele não dá continuidade no movimento que seria romper o topo, e aí vem caindo devagar, ó. Pum. Chegando aqui, a obrigação, por ter feito topos mais baixos, né? Chegou também aí próximo da linha, né? Praticamente tocou. Então é vir romper de fundo, né? Para dar continuidade no movimento. Então como ele segurou, mas já deu o candle de start logo voltando, ó. Olha que massa, galera. Quando vocês identificar essas obrigações do preço, fica mais claro o que o preço tem que fazer, tá? Então como ele não rompeu o fundo, ele vai vir buscar topo. Tá? Então, é uma ótima oportunidade de você entrar comprado. Isso aqui já seria um contra-tendência, né? Então, buscou, o seu primeiro alvo seria o topo, e assim vir buscar os próximos, tá ok? Marcou, fez um movimento de alta, você vai trabalhar aí, né? Acompanhar o preço numa linha de tendência, ó. Então, ele volta, pá, bonitinho, ó. Fez um padrãozinho de baixa, foi, rompe, ó, e volta a buscar o topo. Mas qual a obrigação? Romper topo. Não rompe, não dá continuidade no movimento. O que ele vai fazer? Vai cair. Tá? Vou tirar um pouquinho mais o zoom para vocês verem. Ó. Pá, tá? Sendo que quando o preço ele rompe um fundo de referência que dá continuidade no movimento de baixo, você sempre tira o zoom aí, tá, turma? Pra vocês identificar um movimento maior, você já trabalha, ver e visualizar aí, né? O movimento que ele está fazendo e já no maior também. Tá? Então, para você tomar as expectativas. Okay? Então, rompeu a linha, ó, fez fundo mais alto, não rompe topo. Né? Lembrando que aqui também, se você for considerado um movimento maior, é um teste aí do fundo rompido, né, que ele rompeu hoje. Ok? Então, a tendência é voltar, tocar, cair. Ou voltar até a linha e cair. Okay? Então, essa seria a expectativa para dar continuidade no movimento de baixa. Então, não rompe topo, ó, e vem trabalhando novamente na queda. Em nenhum momento mais rompe topo, segura, fica fraco. Dá para operar nessas extremidades aqui? Dá. Você vai entrar aí no candle de start acompanhando o movimento que ele está fazendo. Ó. Você está caindo, você vai pegar ele caindo. Tá? Não pense em comprar antes ele te mostrar que vai subir. Beleza? E você já sabe o padrão. Então o dólar ele hoje só caiu, deu continuidade agora no movimento de baixa, né? Que por fim rompeu o fundão também aqui, tá? Segurou, ó. Então aí vocês podem ver que já podem definir um padrão de ombro, cabeça, ombro. Beleza? Ó. Ele veio aqui, não rompeu o fundo, estourou, segurou no topo, né? Tá fazendo aí a sua queda. Beleza? Show? Então vamos aí pro índice, tá? Do mesmo jeito que o dólar estava consolidado, também tínhamos o índice, né? Então toda pela manhã o preço estava consolidado, mas com ótimas oportunidades na consolidação, tá, gente? Ótimas oportunidades. Por quê? Porque a consolidação ela é grande, né? Então você pode especular um movimento aí da extremidade, né, até os topos ou os fundos, caso você entrar vendido no topo, beleza? Então olha só,
Ele rompeu o LTA aqui, certo? Não havia, na verdade, rompeu o topo, né? Se você tirar o zoom, você vai conseguir identificar essa outra LTA, né? Que inclusive foi rompida. Então vamos acompanhar o preço numa LTB. Né? Então ele abriu aí com gap, já testando a linha, segurou e fica nessa consolidação aqui. Né? Então, o que acontece? Rompeu linha, né? Rompeu a LTB. Ó, rompeu a LTB. Beleza. O que o preço ele tem que fazer aqui para dar continuidade no movimento? Sempre, né? Como ele abriu rompendo ó, com gap, não está rompendo mais fundo, ele tem que buscar os topos. Como você identifica a consolidação? Quando tem dois toques, tá? E você consegue visualizar se o preço está consolidado ou não, beleza? Que inclusive também vai ficar no range, tá? Nós temos três tipos de consolidação, né? Aquela que ela vai abrindo, né? Aquela também que vai fechando e essa aqui, né? Que ele fica no retângulo, ok? Ó, então marcamos o fundo. Até então, oportunidade de compra seria aqui, tá? Visualizando aí que ele segurou no fundo, era o início do pregão, né? Que ele poderia estourar para vir buscar os próximos alvos, que seriam os topos anteriores, que está formando a tendência, tá? Então, ó, ele segurou oportunidade, mas não consideramos isso aqui um rompimento, né? Então ele voltou, ó, ficou preso no range. Então aqui você já consegue identificar que ele está consolidado. Como é que você vai acompanhar nessa consolidação? Marcando as linhas de tendência no movimento que ele está fazendo no momento. Tá? Então, por exemplo, ele chegou nesse fundo, rompeu linha e volta. O que ele poderia fazer aqui para indicar que vai subir? Né? Segurar aqui no ombro, né? E estourar, romper topo, fazer um fundo mais alto do que esse. Ok, mas não, ele veio trabalhando. Ó, pum. Chegou aqui, não rompeu o fundo, ó, faz fundo mais alto. Então o que acontece? Você apaga a linha, ó, opa, você apaga a linha, marca essa outra LTB aqui, ó, acompanhando o preço no momento, marca, ó o padrão que ele faz, ele rompe linha, né, segura, considerando um movimento só, e aí segura no ombro. Beleza, no candlestick você poderia pensar em compra. Qual seria seu primeiro alvo? Topo, tá? Isso operando uma consolidação, tá, turma? Operando consolidação. Ó, buscou primeiro alvo, segundo alvo. Para dar continuidade, você já sabe que teria que romper o topo, segura, né? Segura no topo. Dá para você marcar uma LTA assim, dá para você marcar uma LTA assim, né? Então, buscou a LTA, você ia marcar uma linha acompanhando o preço, ó. Aí rompe, você vai esperar a volta, não rompeu o fundo, ó, oportunidadezinha de compra, certo? Oportunidade de compra. Você marca a linha, tá no fundo, regiões, né, de compra sempre serão no fundo, então estourou, né? Mas não dá também continuidade de movimento. E aí ele vem buscando o fundo. Quando rompe o fundo, o que a gente vai fazer? Vamos marcar a LTB, que já realizou um padrão, você vai esperar a oportunidade da volta, né? O que seria? Por mais que tenha rompido linha, ele buscou aqui o fundo, ó, chegou no alvo, né? Não rompeu o topo, segurou. Por mais que tenha rompido linha, mas não rompeu o topo, tá? Então é válida a venda ainda, ok? Então, primeiro alvo no fundo, né? Ele volta, topo mais baixo e estoura, tá? Rompeu o fundo, você vai esperar o teste do fundo rompido. Então ele vai trabalhar normalmente, você vai marcar a linha, tá? Você viu que testou, beleza? E aí no rompimento ou aqui mesmo no candlestick você pode estar efetuando a venda. Aí você vai fazer o quê? Você vai ajustar a LTB para cá, ó. E aí você vai pensar o quê? Apenas em venda. Se está rompendo o fundo e fazendo topo mais baixo, você tem que pensar em vendas, ok? Vai acompanhando o movimento que está acontecendo para diminuir aí, né, o risco, ok? Então ele volta, ó, faz até um padrãozinho aí, porém fica consolidado, né, ó. Você vai marcar o fundo, sempre para dar continuidade ao movimento tem que romper essa, ou o fundo ou um topo, né, dependendo do movimento que ele está fazendo, e você vai trabalhar isso aí, ó. Não rompeu o topo, pode pensar em vendas, tá? Então aí, pum, estourou, novamente aí, ó, testando o fundo, mesma coisa que aqui, tá? Fica batendo, 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 que até que rompeu aí no final do dia. Ok, turma? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse comentando o pregão. Beleza? Foi algumas dicas aí que eu passei para vocês referente a como seguir o preço, fazer algumas operações em tempos de consolidação, né? Ainda mais quando no início,
ok? Quando você não está identificando uma consolidação, mas dá para operar de acordo com o movimento que ele está fazendo, beleza? Então espero que gostem, turma. Se vocês aí não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, comenta o que você achou desse vídeo, tá? Para quem não segue a gente no Instagram, segue aí, vou deixar o link aí embaixo, que a gente também está fazendo algumas postagens lá bacana, viu? Até os tipos de operações, você pode pensar na compra, na venda, tá um conteúdo bacana, beleza? Então, turma, um forte abraço e até amanhã. Valeu!